Olá, muito boa tarde, Bruno Barros. Boa tarde, Vera Barroso. Boa tarde, gente. No Sem Censura de hoje, nós vamos falar de educação financeira, de cinema, de música e vai ter até dança. Quem são os nossos convidados, Bruno? Vai estar com a gente o cantor e compositor Marcos Sacramento. Ele vem lançar o seu novo disco, Drago. Muito bom. Estamos com Alex Neural, que é diretor, coreógrafo da Focus Companhia de Dança, e eles estão de volta ao Rio com um espetáculo Saudade de Mim, que tem Portinari e tem Chico Buarque. A gente vai ver um pedaço. Caldeirão interessante. O Vera, acaba de chegar nos cinemas Kardec, que é um filme sobre a vida e obra do professor francês Allan Kardec. Com a gente aqui hoje, o cineasta Wagner de Assis, que vai contar tudo sobre o filme. Maravilha. Estamos com Miriam Lund, que é colunista daqui do Sem Censura, especialista em finanças e planejadora financeira pessoal, personal, consultant aqui da galera. E ela vem falar sobre a Semana Nacional de Educação Financeira. Oba, você em casa está super convidado para participar do programa. Basta colocar a hashtag Sem Censura nas redes sociais. A sua participação deixa a gente mais feliz, né não, Vera? Muito mais feliz, e vocês podem assistir hoje às 9h no Vivo Rio, o show da Marisa que teve aqui ontem. Sensacional. Ela pediu para vocês não esquecerem, aquela maravilha. Mas a gente está muito bem acompanhado hoje com o Marcos Sacramento. Gostamos muito dele vir aqui mostrar o CD. Eu também adoro vir a Sem Não Censura. é? Puxa vida. É um caso de amor. Enfim, você está muito bem acompanhado. Luiz Flávio Alcofra, meu diretor musical, violonista, sempre fiel escudeiro. E de vez em quando a gente tem a honra de tê-lo aqui também. Então, o que vai ser? Vamos fazer o Drago, que é a faixa título Que é muito novo boa. CD. Vamos lá. Vamos dragar tudo. Quando vi o sorriso do cara deitado na areia pra mim, era quase uma ilha, era rara a imagem de um Aladim. Digo isso porque quase um gênio revelou o caminho sem fim. Na areia do Mediterrâneo, sob os pés do moreno, pra mim, o sorriso do cara na areia, quase imagem de um serafim. Eu deitado nos ombros da vida, no colo da ilha perdida, e ele em mim sem chegar, e eu sem chegar ao fim. Era Drago, era quase uma ilha, a imagem do moço daqui, o sorriso encantado de gênio, quase sonho, quase amor, quase sim. Era Drago, era quase uma ilha, a imagem do moço daqui, o sorriso encantado de gênio, quase sonho, quase amor, quase sim, quase amor, quase sim, quase amor. Era Drago, era quase uma ilha. É muito curtinha. Muito curto. Muito curtinha. O que é bem, Drago? Tudo bom? O que é Drago? O que é Drago mesmo? Drago é um cara. Você sabia Fala que no microfone. é o nome? Desculpa. O cara me avisou tanto. Drago é um nome próprio de Ah, um legal. marroquino que eu avistei numa praia no sul da França, numa turnê que eu estava fazendo lá em 2003. Tem muito tempo, né? Tem, 16 anos. E a contemplação da beleza, né? Ele estava lá de bobeira, era um barman de um quiosque que vendia drinks. A gente foi no fim da tarde, eu fui com a minha amiga e agente lá. Foi a primeira vez que eu fui fazer show lá, em 2003, estreando com ela como agente, né? A Clélia Morrali.
E a gente foi tomar uma água lá. Eu fui tomar uma água, né? Ela foi tomar um drink, eu fui tomar uma água. Água é drink também. E ele estava lá deitado ao sol, um sol dourado, um corpo dourado, um monte de beleza junta, aquele Mediterrâneo azul. E você só foi fazer a música agora? Não, ou você eu fiz a fez música lá? na época, em parceria com o meu grande parceiro Paulo Baiano, né? Parceiro de longa data, desde o início da minha carreira. Eu mandei a letra para ele, ele compôs a música. E ele Ele ficou na sabendo, gaveta. Drago? Tem uma bossa Ficou. nova. Eu mostrei para ele na Legal. época. A gente conversou muito, né, sobre eu ter feito a música e tal. Ele é marroquino. Nunca mais vi, nunca mais soube da notícia dele. Nunca mais Mas tive aí ele notícia vai na dele. internet, põe lá Drago e fica só ouvindo. Pois é, vou tentar ver se eu consigo fazer Olha só, contato com ele. quando você fala assim, eu bebi a água, isso quer dizer que... Porque o corpício tá melhor ainda, né? A última vez que eu te vi no teatro foi aquele show, lembra, Bruno, que a gente foi junto? Maravilha, do Ney, Que né? era Puro Ney, Puro Ney. Puro Ney, com você com a Soraya Ravenli. Eu, Soraya, é uma homenagem ao Ney Mato Grosso. Ali você já estava bem, mas agora eu acho que você ainda está mais atlético. Obrigado, Vera. Você faz dança? Eu não faço. Eu que você faz mesmo? corro desesperadamente todos os dias. Inclusive, corro na Praça Paris. E você tem a fiz uma música por causa música disso. chamada Paris, que é em homenagem à Praça Paris, em parceria com o meu querido amigo Marcelo Caldi. O disco tem 2 parcerias minhas com o Marcelinho Caldi, que é um maravilhoso, né? Maravilhoso, dispensa apresentações, libertango e tal. E fiz um bolero com ele, chamado Bolero de Cinzas, e uma música chamada Paris, que é em homenagem à Praça Paris. Você fica crente que ele vai falar de Paris, porque ele é todo internacional, mas não. Aí depois ele diz, é Praça Paris. Mas aí você corre lá 10 quilômetros? Por 10 quilômetros. Em média, 10 De manhã? quilômetros. Depende do dia. Eu corro. Eu adoro isso. Você corre dos problemas. Os problemas vão corrida, ficando, né? Olha, a corrida, para mim, é uma terapia Assim. grandiosamente eficaz, porque eu sou um ex-junkie tudo, né? Eu fumava 3 maços de cigarro por dia. Uau. Enfim... É. Abafa o caso. Não, mas né? é bacana isso. Mas assim, porque são os bebia verdadeiros. muito e usava muita droga e tal. E aí parei com tudo no ano 2000. Mas não parei com o cigarro, né? Eu me lembro de ouvir a Rita Lee falando, também tenho experiência, eu posso falar aqui, porque ela sempre falou disso publicamente, né? Sempre teve uma experiência muito dramática com as drogas e tal. E ela disse que foi a droga mais difícil de parar foi a nicotina. E eu fumei dos 12 aos 44 anos. É muito cigarro, entendeu? E aí, quando eu parei de fumar, em 2004, eu comprei um tênis e fui fazer uma coisa que eu nunca tinha feito na vida, que era correr, andar, fazer atividade física, né? Sempre fui. E aí eu comecei a correr alucinadamente, porque eu tinha muita dependência do cigarro, uma dependência química muito forte. Eu estava, como dizia um amigo meu, dando beliscão em parede, porque a dependência era muito grande. Então, eu corria no aterro, antes de começar na Praça Paris. Só para terminar, eu corria no aterro gritando, né? Show, nicotina! Show, alcatrão! Show, nicotina! Gritando aos gritos, todo mundo olhando para mim, achando que eu era maluco. Eu não sou maluco. Eu só estava fugindo da nicotina e do alcatrão. Porque isso é que eu gosto. A corrida tem essa coisa. Você corre o problema... Porque você tem que correr mais rápido do que o problema, para deixar ele para trás. Isso. E tem uma hora que isso acontece realmente, né? E articulação? Tudo certo. Tudo bem. Nem penso nisso. Tudo bem, hein? Mas é o seguinte, tem um monte de CD meu, de disco de trabalho, de show, que eu elaborei, que eu concebi nessas corridas. Porque é um momento que a endorfina bomba e fica tudo maravilhoso no cérebro e tal. O João Máximo estava falando num artigo a seu respeito, dizendo que impressionante como você... Como é impressionante essa coisa que você tem, essa ligação com a música. E ele fala uma coisa que é muito verdadeira, mas que eu dei uma transformada. Você é um malandro moderno, você é um malandro contemporâneo. É tudo que os malandros falam, aquela coisa pesada do malandro, você contemporaneiza, É difícil não falar. é? Fica uma coisa atual. E as tuas letras são assim. É. Então, tem letras fantásticas, eu adoro, tem a da Louca, eu acho que eu conheço ela.
Eu acho que eu conheço ela. Mas eu vou reconhecendo muita coisa. Vai, aí. vai. Ela anda Entendeu? na Lapa? O bolero, ela anda, Ó. claro. Ó. O Bolero Impossível, né, que é também um... Você vai cantar Vou isso. cantar daqui a pouco, enfim. É um disco que eu tive muito prazer em fazer. Foi feito... Eu quero agradecer aqui em público, aproveitar o programa Sem Censura, achar essa oportunidade que você está me dando mais uma vez, para agradecer aos colaboradores, aos apoiadores, porque foi um CD inteiramente independente, gravado com recursos captados através do financiamento coletivo. Legal. Crowdfunding. Eu achei que você não ia fazer nem o CD físico, porque como eu já vi, legalzinho, assim, foi fácil demais de ver no YouTube. Pois é. Foi muito bom. Está em todas as plataformas digitais, todas. Então vocês podem... Cadê a câmera? Está em todas as plataformas. Várias tem câmeras, várias. todas as Alô, gente. Gente de todas as câmeras. O disco está em todas, chama Dragos, está em todas as plataformas digitais. Nós vamos fazer dia 13 de junho no Manuche, que é uma casa nova bacana aqui no Rio de Janeiro, no Jardim Botânico. E depois, dia 11 de julho, no Teatro Rival. Que horas vai ser isso? No Manuche, Manuche, 9, no Rival, aquele horário de sempre, Mais 7h30, 8 horas. Esse Maravilha. disco é a sua primeira vez como compositor? Não. Não? Esse disco já é, acho que, o 4º ou 5º trabalho meu totalmente autoral. Assim. Você tem 16 CDs, né? Muita coisa. muito CD. Quer dizer, você é trabalhador nesse sentido, empreendedor, você não para. Mas, Vera, se você for pensar bem, eu tenho, assim, aproximadamente uns 34 anos de carreira, né? Nem é tanto, né? Porque seria um disco a cada 2 anos, tal, quer dizer, para os padrões comerciais, digamos assim, né? Então, eu tive um momento nessa década de 2000 que eu lancei 4 discos pela gravadora Biscoito Fino, que foi onde eu cheguei mais próximo de ser um contratado de uma gravadora prestigiada e tal. Mesmo, ainda assim, a Biscoito Fino era uma gravadora também muito localizada no Ela é nicho. nicho Ela de é nicho. MPB, É um nicho muito sofisticada, chique, mas é nicho. Mas foi o que eu cheguei mais próximo. Toda a minha carreira é uma carreira muito alternativa, né? As produções sempre foram independentes, ligadas a pequenos selos, né? Eu sempre tive contrato com algum selo para lançar os CDs. Esse é o primeiro que é absolutamente independente. Você fez tudo. Eu fiz tudo. Porque eu sou você já produtor sabe fazer. Já sei fazer. E você pegou todos os melhores amigos do mundo, que são os melhores músicos do mundo, Todos. para... Além do Luiz Flávio Cofra, que é meu parceiraço de muito tempo, que me atura, mas eu também aturo ele. Não, mas assim, além do Luiz Flávio, tem o Zé Paulo Becker, que é parceiro no disco, tocando uma música nossa. Tem o Marcelo Caldi, tem a Nina Virte, uma cantora da nova geração maravilhosa, que veio de Porto Alegre para o Rio de Janeiro e está bombando, inclusive com um espetáculo maravilhoso que é a MPB Era dos Festivais. Ela faz Tem o Itamar Acieri, um pianista dos maiores do Brasil. O Luiz Barcelos, que é o maior bandolinista do Brasil. Só tem fera. Só tem fera, todos são amigos e todos somaram, né? Todos vieram somar, vieram com a sua genialidade, com os seus talentos. Não, o disco está lindo, está bonito. Eu gosto muito do Baticum, porque ele abre, começa né? muito bem. O disco é... tum. Aí diz um pouco a que veio. E tem outras coisas bonitas que você faz para tua mãe. Tem um samba feito para minha Não mãe, é? parceria minha com o Luiz Flávio, que chama Mãe, né? E é bem bonitinho. Alô, mamãe. E eu gosto Ela deve também tá vendo. da Mentira Alada, como é que é? Mentira Lada é parceria com Mauro Aguiar, que é um haikai, né? É um Muito poema muito bonitinho. pequeno que eu musiquei. Eu peguei do livro dele e musiquei. Mas é quem me dera esbarrar todo dia com a mentira, cálida, louca, lépida. Alada quimera calada que ali jazia, por detrás de toda a verdade, cansada de ser verdade vazia. Lindo, lindo. lindo. Ó Só voz, isso. ó voz. É só isso. A gente vai repetindo a música, o haikai, a faixa, a gente vai repetindo e vão entrando elementos, né? Começa só eu com o Luiz Flávio, aí entra o Jaime Vignoli com o cavaquinho alinhado dele, né? Depois entra a percussão, entra a guitarra, entra a bandolim. Está muito caprichado. É muito legal. Está muito bom. Tô Mas feliz. você não escapou do Bolero Impossível, que vai ser no final. Estaremos aí com o Ok. Bolero. Intervalo, rapidinho. 2 minutos. Então, o que temos hoje? Olha aí. Chegou a hora de saber o que vocês aí em casa estão achando do programa. Vamos ver? Vamos embora. Vamos lá. Jane Rosa. Ela disse que o programa é maravilhoso. A gente gosta, né, Vera? Eu gosto também. Só os elogios. Elogios está valendo.
Nara Ribas, oi, boa tarde, sem censura espetacular. A tarde fica melhor com vocês. Parabéns, Vera Barroso e Bruno. Ótimo programa da tarde. Valeu, Nara. Zenita Falcão, Vera, você nunca mais falou. Ô, Zenita, que fazia me sentir sua amiga de infância. Linda, amo vocês. Sua chance. Zenita, eu adoro você, você sabe disso. Você é minha amiga de Pernambuco, querida. Quando eu for ao Recife, a gente vai se ver. E agora que eu tô vendo você. Tira os óculos, tira os óculos. Muito chique. Se você que está em casa quer participar do programa, quer aparecer como a Zenita, que a gente falou, ô Zenita, ô Bruno, ô Clarice, manda uma mensagem pra gente nas redes sociais usando a hashtag Sem censura. Muito bom. Vamos voltar? Você tem que chamar o Farol. A gente hoje tem um programa aqui na TV Brasil muito interessante, que é o Faróis do Brasil. Eu gosto muito desse programa, sabe por quê? Lindo esse programa. Não, tem imagens incríveis, incríveis, incríveis mesmo, assim. E a gente vai mostrar um trecho agora, só um gostinho, assim, para vocês entenderem um pouco mais. Daqui a pouco a gente fala um pouco mais do programa. Nossa próxima viagem tem como destino o Farol de Cabo Frio, em Arraial do Cabo, na Costa do Sol do Rio de Janeiro. A região fica a cerca de 100 quilômetros da capital e reúne fauna e flora exuberantes. Suas águas cristalinas com tons de azul e verde deram origem ao apelido Caribe brasileiro. Essas imagens do Fortes e Faróis desse programa são todas magníficas, o que mostra que... E o país tem uma costa enorme, então vai ter muito Fortes e Faróis para a gente ir vendo ao longo lindo. desse ano todo. É hoje, às 10 da noite, aqui na TV Brasil. Fica de olho, hein? Vamos conversar um pouquinho com a Miriam Nundi? A Miriam Nundi é nossa personal consultant sobre educação financeira. Isso não quer dizer que a gente faça o que ela diz, mas a gente desejaria fazer o que ela manda. Não é verdade? Eu não mando, a gente conversa, troca ideias aqui, né? Sugestões, né? Que semana é essa de educação financeira? Vamos lá, Miriam. Vamos lá. Semana ENEF. ENEF quer dizer Estratégia Nacional de Educação Financeira. Em 2010, o governo resolveu lançar a educação financeira no Brasil. E em 2014, então, começou uma semana no mês de maio, sempre no mês de maio, onde são feitas ações voluntárias e gratuitas pelo Brasil todo. E isso vem crescendo a cada ano. É o governo que faz. Isso são os órgãos reguladores, Banco Central, CVM, SUSEP, Previc, com apoio do Ministério da Economia, e envolvendo também outras entidades, né, como Febraban, como Ambima. É etc. verdade, né, Miriam? Isso eu já sei, porque alguma vez que eu fiz algum curso no FGV, essas entidades todas, elas têm cursos e a gente aqui não sabe. A CVM faz cursos, o Banco Central faz cursos e frequentemente são abertos a público e que as pessoas acabam não sabendo e são muito úteis. Sim, mas não são só eles que estão fazendo os cursos nessa semana. Essa semana é voltado para quem quiser trabalhar com educação financeira, desde que seja voluntária, abrir o seu espaço ou abrir a sua plataforma para a população. O objetivo é atender a população toda do Brasil com orientações, clínicas financeiras, palestras e cursos diversos, né? Então, eles criaram um site. O site se chama www.semanenef.gov.br. Nesse site, você vai procurar as ações que tem disponíveis. No Brasil inteiro? No Brasil inteiro. É do dia 20 ao dia 26. Então, vai até domingo. Então, gente, é em todas as cidades do Brasil. Então, abre lá, procura. E são os melhores palestrantes, os melhores consultores. Eu já dei aqui no Rio de Janeiro, nós estamos com uma tenda no Largo da Carioca. Uma tenda no Largo da Carioca? Aberta ao público, com 4 palestras por dia e, além disso, clínicas financeiras, 10 clínicas financeiras a cada meia hora. Conta para mim o que se você lida
que tipo de problemática, quem é que vai lá, Tá. o que você achou desse público? Tá, então vamos lá. Primeira coisa, na palestra, o foco tem sido planejamento financeiro. É importante hoje você se planejar, você trabalhar em cima dos seus sonhos, dos seus objetivos. Você sempre diz isso, você É. tem que ter meta, você não tem que ser organizado, né? Não, você tem que tem querer. que ter meta, você tem que querer, porque é muita coisa que você pode fazer, Vera. E aí, como é que você vai fazer escolhas? A gente tem que escolher, porque o dinheiro é limitado, E né? a nossa cultura é que é de gastar o tempo inteiro. Você está triste, você vai no shopping, você gasta e pronto, resolve a sua vida, né? Para e trabalhar com educação financeira, eu imagino que você tem que ser até um pouco o psicólogo das pessoas. Não vai fazer isso, poupa que é melhor. sem dúvida nenhuma, a gente fica trabalhando. A gente não diz o que é para fazer, por isso que eu falei, não existe uma receita. Mas você tem que fazer as escolhas de acordo com os seus sonhos. Se você quer viajar com a família toda para a Europa ano que vem, vai ter que abrir mão de alguns shoppinhos. Não vai todo dia, vai uma vez por semana. Não compra roupa todo mês. Ou seja, a gente vai abrindo, mas a gente só consegue dizer não ou fazer escolha se a gente tiver um objetivo, se a gente tiver uma meta, né, que te empurre ali, que te dê força. Quer dizer, não é nem só economizar por economizar ou estabelecer o orçamento perfeito. Você tem que querer que aquilo seja uma coisa, aquilo te dê alguma coisa no final. Perfeito. O dinheiro tem que servir para alguma Ele coisa. tem que servir para algo que te traga felicidade. Às vezes as pessoas chegam para mim numa consulta Isso. financeira, que é o que a gente está fazendo, a clínica financeira lá na Largo da Carioca, e a pessoa chega para mim, eu quero acabar com as minhas dívidas. Legal isso. Mas acabar com as dívidas é um plano de ação, não é o sonho. Por trás tem que ter o quê? Um sonho. Tem que ter uma meta. Então, eu quero, o que você quer fazer quando as dívidas acabarem? Porque eu não vou mirar acabar as dívidas, eu vou mirar o quê? É o sonho. A força que ele vai ter para acabar com as dívidas é atingir. Não é aquele parecido com sonho. essa história que o Marcos Interessante. falou do cigarro? É a mesma coisa, Não é? isso. A clínica está lá? Está Está funcionando? lá no Largo da funcionando, Carioca? Eu vou lá. isso. A gente tá precisando. Vai até às 4 horas. Amanhã vai lá. Amanhã o dia inteiro está Até às funcionando. 4? Isso, Eu de vou lá. 9h30 às Não, 4 até da porque tarde. ficar endividado é uma sensação horrorosa. Você não consegue dormir. Tira o sono, aquelas contas que não param de chegar, você fica com a corda no pescoço, você não consegue mais se As divertir no contas fim de têm a semana. capacidade de surpreender. Você diz, ué, Total. isso aqui? Eu achei que eu tinha pago. Caramba, caramba. É. Quê? É. 600 angústia, reais? Quando chega a fatura do cartão de crédito, é aquele dia assim não, que isso daí você, não. se está num dia difícil, Então- você nem quer abrir, deixa para abrir amanhã para ter Então, aquela vamos lá. O que tristeza. a gente fala lá? Primeiro ponto é esse, o planejamento financeiro. Você tem que ter um objetivo. Segundo ponto, você precisa fazer as suas contas. Então, a gente tem uma planilhinha lá. Para onde o seu dinheiro está indo? Seu dinheiro está ajudando você a atingir os sonhos ou não? Será que tem alguma coisa que eu possa tirar aqui que não vai fazer falta na sua vida? É o sonho do amigo? É o sonho de outra pessoa? Não é o seu sonho? Então, vamos ver o que a gente pode cortar aqui. O terceiro ponto é você precisa poupar. Tem que poupar para montar suas reservas. Reserva de emergência, reserva para aposentadoria, né? Porque hoje a gente vai viver, acho que imagina uns 100 anos, né? Do jeito No mínimo. que tá. Correndo e sem fumar. Vai passar dos 100. E a gente também a reserva para os sonhos. Por quê? Porque se a gente começa a se organizar, é possível você juntar até 30% do seu salário. Né? Como se eu dissesse, 10% para reserva de emergência, 10% para aposentadoria e 10% para os sonhos. É verdade que a gente tem que separar esse dinheiro quando a gente recebe e não achar que a gente, no final do mês, a gente vai conseguir ter economizado? Esse é o segredo! Então, você eu chegou sabia. É duro demais ouvir essas coisas. Esse é o segredo, porque quando você... Por isso é que a gente faz a planilha, que é para definir qual é a sua capacidade de poupança. Aí, pela sua capacidade de poupança, aí eu vou te dizer, vamos fazer um débito automático? Mas eu não quero ser depósito, não, você vai esquecer mês que vem. Tá. Vamos fazer débito automático para poder, todo mês, esse dinheiro ser guardado para você. Ah, você pode fazer um débito automático. Que coisa bacana. Você isso. sai sem você ter... Como se for... não dói, não vai Não, doer. dói, mas você já fez.
Já aconteceu. Olha, vou tentar fazer isso. Você abre uma caixinha, né? Lá vai ser eu SA. E aí, todo mês, esse dinheiro vai para sua caixinha Eu SA. Então, você é obrigado um pouco e aí melhora a sua porque vida. isso tem aquele livro, né? O Homem Mais Rico da Babilônia, que ele conta a história que ele diz que a conta dele era passagem, né? Entra o dinheiro e sai para as despesas. Aliás, assim está a conta da maioria das pessoas, né? Mera passagem. E aí ele viu que se ele tirasse, sempre que ganhasse 10%, isso ia fazer a diferença, né? E essa é a história do homem mais rico da Babilônia. É você juntar pelo menos 10% do que você ganha. Então, o grande desafio da Semana ENEF hoje é exatamente ensinar a população a poupar, é estimular. Então, a semana é como se fosse um nudge, que a gente diz, não sei se vocês conhecem essa palavra, NUDGE. Nudge é uma palavra que foi usada pelo Richard Thaler, que ganhou o Prêmio Nobel de Economia em 2017. E ele dizia, não, a gente precisa, às vezes, de um cutucão. Então, nudge é isso, eu dar um cutucão ou dar uma cotovelada para a gente dar uma acordada, né? Que a gente precisa mudar a nossa vida em busca do bem-estar financeiro, né? Isso. Então, a gente Isso- tem que ser feliz. Esse cutucão acontece muito com gente que perde tudo, às vezes, né? E aí fica meio traumatizado e começa depois a querer poupar, com medo de acontecer, ficar sem trabalho, gente que trabalha por pessoa jurídica, assim, às vezes fica um tempo sem contrato, depois quando volta, fica traumatizado, assim. Agora, isso é super importante, mas aí ele poupa também e às vezes ficava achando um chato, porque Sim. poupa. Sem meta sem da meta, sem felicidade. objetivo. Sonhos. E aí, às vezes, fica mais velho, acha que vai perder dinheiro, que não vai. Então, é muito importante fazer por objetivo. Porque o dinheiro é bacana e a gente não pode... Uma coisa eu aprendi, mas amadurecendo, que o dinheiro, você não pode desprezar o dinheiro. Você dizer que o dinheiro é uma coisa inferior e que o dinheiro você não gosta. Outras pessoas se ocupem. Eu já vi muito essa atitude falsamente liberal com o dinheiro e eu acho ela muito perigosa. Eu acho que o dinheiro tem o valor que ele tem. Ele é uma energia que circula, né, entre as pessoas, entre as coisas, e ele traz muita coisa boa. Por exemplo, hoje o estímulo no Brasil é para poupar, né? Então, a gente tem que aprender a poupar. Não está nem se falando em investir, está se falando, vamos primeiro aprender o quê? A poupar para partir para o investimento. Porque o Brasil precisa disso. A gente estava falando, está faltando recurso para a cultura, falta recurso para a educação, falta recurso para... Só que no mundo inteiro, quem contribui é a própria população. Claro. No Brasil, a gente não tem um hábito de investir. Então, e isso precisa. O crescimento e o desenvolvimento do Brasil passa por esse processo das pessoas pouparem. Então, foi lançado também um programa para crianças. Hoje já existe educação financeira na escola. Não vou dizer que existe em todas, porque é um programa que começou agora e os professores estão sendo treinados, né? Isso devia ser uma disciplina nas escolas. Só que está entrando como transdisciplinar. Os livros são maravilhosos, serve para o professor de português, para o professor de matemática, para o professor de geografia. E aqui vale uma dica, pessoal. O site oficial é www.vidaedinheiro.gov.br. Esse é o site governo. de quê? Esse é o site da educação financeira no Brasil. Tá. E ali tem os livros, tudo o que você quer saber de educação financeira, esse é o site oficial. E é maravilhoso. Ah, legal tem isso. curso, tem tudo. E tem os livros dos professores lá para fazer. Agora, vocês falaram de cartão de crédito, então eu vou ter que dar uma dica aqui. Tá. Qual é a dica? Não tenha cartão de crédito. Não temos. Ah, Ai, mas a gente não tem milhas. gente, Como é que a e gente milhas faz? valem dinheiro, né? Eu Fala. tenho um aplicativo que controla e diz quanto vale minhas milhas. O caso é o seguinte, quando você fizer compra, não pague parcelado. O Brasil é o único país que tem parcelamento. O que vai acabar com a sua vida financeira é você parcelar. Mesmo que na loja diga, isso custa 1.000, e você vai pagar em 10 vezes sem juros, R$100, pague 1.000 se você tiver dinheiro. Porque se você parcela, você perde as contas. E contabilidade mental Tira o não sono. funciona. Ai, gente, acabei de parcelar. Um ano. Bom, enfim, Miriam, eu vou pensar sobre isso. Obrigada. Vamos, então, conversar com Wagner de Assis, que está lançando o filme Allan Kardec. É um filme chiquérrimo, todo filmado em Paris.
falado em português. Está muito bonito. Eu vi fiquei louca porque eu queria ter visto o filme e só vi o trailer. Ah, é bacana. Mas está lindo. Está muito bonito. Bonito, né? É. Uma superprodução da Conspiração Filmes. Eu dirigi, escrevi. O Marcel Sotomayor é o livro dele que serve como base para contar a história do francês mais conhecido no Brasil do que o Zidane, né? Kardec hoje... É impressionante isso, né? Como tem duas coisas no Brasil que pegaram, que é o positivismo do Augusto Comte, que na França quase ninguém sabe o que é, e o espiritismo do Allan Kardec. Agora, o que é interessante, Wagner, que é a sua segunda parceria com o Marcelo Sotomayor. Primeiro porque ele fez... o Marcel escreveu a biografia do Chico Xavier, que foi filme também. E eu fiz o filme Nosso Lar, que foi do Chico Xavier também, o livro do Chico Xavier. E você trabalhou um pouco, Marcelo? A gente trabalhava naquela época já no projeto do Kardec. Tá. Ou seja, uma parceria aí longeva. Porque ele saiu de um e foi fazer a biografia do Kardec, ele disse que, para entender o Chico Xavier, ele precisava ler o Kardec. Porque o Chico era o cara que melhor representou todo aquele postulado que está lá na doutrina espírita. O Nosso Lar foi assim, um filme muito... Talvez o mais visto filme, enfim, 4 milhões de ingressos. Bombou. É uma coisa muito impressionante. O que a gente entende, porque eu acho que o brasileiro gosta muito do espiritismo, ele gosta da doutrina, todo mundo frequenta centro, tem uma mistura... E o Chico era uma figura muito carismática também, né? E tem as figuras carismáticas, né? Várias. Tem as do bem, as do mal, enfim, o João de Deus não é exatamente o máximo, mas Chico Xavier é aquele anjo que desceu na Terra. Eu acho que a questão toda é como você usa o conhecimento, ou como você usa a sua mediunidade. Mediunidade todo mundo vai ter um pouquinho, e aí você pode usá-la que nem o dinheiro, você pode usar para um lado, pode usar para o outro. Então, o que o Kardec fez naquela época foi justamente criar os códigos dessa situação. Olha, mediunidade é isso, os médios são isso influencia dessa forma, os espíritos existem. E, enfim, essa pesquisa enorme que esse professor francês fez... Extremamente racional, como todo francês. Absolutamente, discípulo de Comte, discípulo de Rousseau, de Descartes, ou seja, alguém que dizia, prefiro rejeitar 9 verdades a aceitar uma mentira. E aí, quando ele se depara com os fenômenos das mesas girantes, que hoje a modernidade era a brincadeira do copo, né? Na Europa, de 1850, as mesas girantes tomavam todos os salões, os saraus. A Mary Del Priore tem um livro, ela teve outro dia aqui, exatamente, que é a história do espiritualismo, né? Do sobrenatural e do... E ele, quando ele vê o fenômeno, ele faz o que qualquer pessoa de bom senso e racional faria. Olha, eu não acredito nisso enquanto eu não entender o que está por trás dessa história, porque, obviamente, parece... É fraude. Claramente você vai dizer, isso é mentira, as pessoas estão inventando e fazendo algum mecanismo, né? A gente está com um trailer do filme, para a gente bacana. aí já compara logo com o Nosso Lar, para ver. Estão muito diferentes. São projetos completamente diferentes. Olha só, vamos né? lá, pode mostrar, Daniel. Em toda Paris, as pessoas estão enlouquecidas com essas mesas. Desespero nesse mundo sombrio. Só isso poderia explicar a crença em almas de outros mundos. Vamos acabar com essa farsa. Tem muitos deles aqui. Quem te escreve é um amigo de vidas passadas. Eu não sei se eu quero fazer parte disso. Eu não sei se estão vivos ou mortos as pessoas que eu vejo ou que falam comigo. O que eu preciso é de um método. Critérios científicos, racionais. Fiz a mesma pergunta para diferentes médiums. Se a resposta fosse a mesma, deveríamos assumir que vem da mesma origem. Estamos diante de uma nova e definitiva revolução. O Livro dos Espíritos. Um brinde. Allan Kardec. A fé inabalável é aquela capaz de enfrentar sem temor a razão. Essa é a mais pura verdade. Tá bonito, né? Tá uma luz bonita. Nonato Estrela, diretor de fotografia, fez um desenho de luz claro escuro, né? Era uma época iluminada de velas e lampiões, ou seja, aqueles caras trabalhavam sob poucas luzes. E o Leonardo tá muito bem, né? Leonardo Medeiros, né? Caracterizado aí pro Kardec, a gente ficou muito feliz. Você fez uma biografia caretinha, assim, tipo, sem entrar nessa coisa espiritualista? Não, a gente fez um recorte cinebiográfico olhando basicamente o ser humano por trás dessa história toda. É um filme para espírita, mas também muito para não espírita,
porque acaba explicando para as pessoas que figura mítica é essa, que o brasileiro vê falar, ouve falar e não sabe o que é. Muita gente acha que o Kardec era o Chico Xavier do século XIX. Botou Ele a mão nem na se testa. chamava Kardec. Além de não se chamar Kardec, Qual Como é que ele chamava, ele era, Wagner? o nome dele era Hippolyte Léon Denisard Rivail. Olha que nome. Né? Ele era um professor, um dos professores mais respeitados da França, um cara voltado para a educação, para formar cidadãos, e que, por todo o seu background de racionalidade, resolve estudar esses fenômenos das mesas girantes. E quando dizem para ele que, numa vida passada, o nome dele teria sido Allan Kardec, que era o nome de um druida que ele teria sido, ele, na hora que ele vai produzir o Livro dos Espíritos, que é uma grande entrevista, ele entrevistou os espíritos através dos médiuns, perguntando sobre vida, sobre saúde, sobre mundo, sobre mundos de outros planetas, sobre livre-arbítrio, sei lá, são 1.019 perguntas e respostas que ele faz. Ele diz, olha, esse trabalho não é meu, eu só codifiquei, eu compilei esse conhecimento. Então, não é justo que eu use o nome do professor Rivail, que já tinha escrito um monte de livro de educação, de pedagogia. Aí ele batiza, ele se autobatiza Allan Kardec. O filme é sobre essa transformação, desse professor cético, racional, que une fé e razão ao investigar um fenômeno e descobrir respostas impressionantes. Essas respostas são tão impressionantes que elas reverberam no Brasil da forma que reverbera no mundo e depois no mundo inteiro hoje. Ele ficou mais famoso aqui do que na França, você acha? Sim, absolutamente. A França ele é muito pouco conhecido, porque a França passou por um processo, inclusive, de desconstrução da ideia do espiritismo e do espiritualismo por causa das fraudes. Ou seja, as fraudes que viraram fato mítico... Virou quase um show, né? Eram shows, né? Shows de teatro, shows de ilusionismo. E isso foi minando um país que já estava olhando para o iluminismo de uma maneira racional, cartesiana. E aí, o século XX, as coisas mudam de uma maneira tão impressionante que nasce aqui no Brasil um moço chamado Francisco Cândido Xavier, em 1910. Em 1927, ele já lança o seu primeiro livro, Parnaso de Além Túmulo. Você acha que ele seria, o Chico Xavier, que seria responsável? Não. Eu quero dizer que essa situação de mediunidade, de conhecimento sobre o mundo espiritual, de outros livros, de outras histórias, elas migram para o Brasil e ganham força porque tem um homem como Bezerra de Menezes, que foi vereador, um homem que fazia caridade. Na base disso tudo, Vera, tem a caridade. Tem o amar o próximo como a si mesmo e a Deus sobre todas as coisas. Que é o lado mais encantador que é a filosofia do cristã. Então, você pode Tem uma questionar... coisa muito bonita também dentro do espiritismo que eu acho, que é a evolução dos espíritos, né? Eu acho que são 3 tipos de espíritos que tem, né? Tem vários, mas assim, é um processo evolutivo. Todos nós estamos passando por processos evolutivos. Mas não tem uma coisa de você ser mal numa vida e que aí depois você... Na verdade, tem a lei de ação e reação, né? E assim, tem uma coisa a ver com o budismo. Você absolutamente é bonito. Você arca com as consequências dos seus atos e o bacana da doutrina espírita, particularmente, é porque ela dialoga com todas as outras religiões. Na boa. Ela é uma ciência com filosofia, com consequências religiosas. Então, você pode conversar e entender, e muita gente, você mesma falou, muito brasileiro vai lá na igreja e de vez em quando vai tomar um passe. Centro de Umbanda, centro de Candomblé e se diz espírita. Né? Enfim. Vai para a Igreja Católica e se diz espírita. Então, o bacana disso, eu acho que a gente entende muito da identidade espiritual do brasileiro, porque juntar fé e razão parecem coisas indissociáveis, e não são. O Kardec faz justamente se você entender o mundo invisível que te cerca, se você entender que o que você faz hoje pode ser seu advogado de defesa ou seu promotor na eternidade, na próxima vida, você está feliz, você consegue mexer nos seus atos. Aí você pode se transformar. Essa era uma filosofia bacana. O filme é sobre essa transformação desse homem. Você vai lançar o filme quando? Em quantas salas? Como é que Estamos na segunda semana, o mesmo circuito, mais de 450 salas no Brasil inteiro. A gente está vendo as pessoas cada vez mais irem aos cinemas para dar chance ao filme, entendendo que não é um filme só para espírita, é para espírita e não espírita. É cinema bacana de ser visto, é bom cinema brasileiro. E é bom você ir na tela e ver um filme com uma produção como essa, com esse trabalho. A gente fica muito feliz porque isso também é importante. E a história também, conhecer a história do filme mundo. De época, filmado em Paris, um filme histórico. E que bom que a gente tem essa diversidade de poder contar essas histórias.
né? Que bom, Wagner, que você teve aqui pelo menos obrigado. 10 milhões de espectadores. Obrigado, obrigado. A gente faz um intervalo rapidinho, a gente volta, já já. Então, estamos aqui, Bruno Barros. Estamos aqui, o Alex fez uma mistura aí, um caldeirão, você misturou Chico Buarque, Portinari. Foi meio audacioso, né? Todo mundo falava o que tem a ver Chico Buarque com Cândido Portinari, e foi, na verdade, essa diferença, né, que eu achei as interseções, e aí criei uma narrativa, propus aí para os bailarinos, além de serem grandes bailarinos, atores, né, porque eles defendem personagens em 2 atos, uma peça de 1h30, que a gente coloca muitas obras do Portinari, misturando com os personagens das músicas do Chico. A gente pediu para vocês mostrarem um pedacinho, então eu queria que você explicasse o que eles vão mostrar. Então, aqui eles vão mostrar... A Roberta Bussoni e o Cosme Gregory. Então, eles vão mostrar um trecho do espetáculo que se chama, o Olha Maria, é um arranjo do Felipe Habib, um arranjo novo da música do Chico, e ela é a Maria e ele é o Pedro Pedreiro, de uma das músicas do Chico. O Pedro Pedreiro, ele já entrou no espetáculo, já saiu, tem o rapaz que já morreu, já aconteceram muitas coisas. Esse é o início, eles têm um flerte, um romance, esse é um que isso de um causa romance. a expulsão dela da cidade. Eu tive a honra de ter a Vera assistindo o ensaio da gente. No Nem ensaio, acreditei que ela às foi. 9 da manhã, gente. Exatamente. Então ela viu o 2º ato, você viu aonde vai resultar essa história aqui, que é o início. Foi 9 da manhã, não, senhor. Foi 11, quase meio-dia, coitadinho dos meninos Então, foi muito trabalhando. rápido. Então, o que a gente faz? A gente Vamos deixa... ver, eu tô curioso para ver. Então tá, então a gente sai e vocês aí determinam como é que vai ficar. Você tem que dizer alguma coisa para eles? Eles já estão ensaiados.
Que lindo! Obrigada, Roberta. Obrigada, Cosme. Maravilhoso, uma delícia ver vocês de novo. Tá lindo, tá lindo. Ai, que orgulho aqui. Ai, Alex, eu fico muito impressionada porque o balé moderno, ele tem uma coisa da acrobacia e do cotidiano misturado. Ou seja, eles se enrolam como a gente poderia desejar se enrolar também. Só que a gente é mais prosaico. Você não tá fica certa. nunca Não, tão e tem bonito toda a assim. história no corpo, assim, eu pude ver um monte É porque a de... dança contemporânea ela consegue agregar muitas técnicas, né? Ela não tá ainda fechada, talvez nem se feche. Isso. Ela como o balé clássico, que tem um estilo, né, determinado, assim, a dança moderna. O contemporâneo, então, ele tem movimentos de capoeira, movimentos acrobáticos, movimentos do cotidiano. Então, ele está muito aberto. Outras artes, como esse espetáculo, que não é só dança, tem teatro, tem poesia. Eu usei as músicas do Chico também como texto. Essa música como é do poesia. Chico. É o Olha Qual é? Maria. Olha, Maria. É linda, né? É linda, tá bonita. Espetacular. Porque você usa muito ele cantando também. No espetáculo tem as versões, né, os novos arranjos que a gente fez, todos em piano e acordeon. Quando existe a música do Chico, é na voz dele. Quantas músicas você usou, Alex? Olha, eu usei o Construção, Trocando em Miúdos, Retrato em Branco e Preto, Sem Fantasia, Morte e Vida Severina. Quem será? O que será? Assim, os bailarinos cantam, ainda coloquei esse pepino na mão deles para eles cantarem. Você viu? Eu vi. Então, São o quê? 30 músicas do Chico? E é engraçado... Menos, acho que são umas 10. Mas, mais assim, do que 10. na verdade, sim, com os arranjos são umas 30. mais do que 10. E Exatamente. tem as obras do Portinari, são projetadas no cenário, como é que é? Não, elas, na verdade, elas aparecem na paleta de cores, na maquiagem que a gente usou, em alguns movimentos que a gente ele reproduz. estava fantasiado, aquelas parece, coisas de São Paulo, do Portinari, aqueles personagens. O final meio que você viu espantalhos. é um casamento, né, uma grande festa, que aí usa um pupurri de várias músicas do Chico, lindo. que é o Casamento na Roça. Então, as telas do Portinari vão se mesclando com as músicas e os personagens. Mas não fica... Por exemplo, você fez num palco do italiano. Isso. Mas elas ficam assim, como se fosse cenário, não? Não existe, né? Na verdade, na estreia, eu consegui fazer uma exposição no foyer de entrada. Tá. Então, as telas que foram realmente as que caracterizam cada cena, o público podia ver, mas eu não consigo fazer sempre, é uma pena. Não é uma coisa que ela não está ali fisicamente. Fisicamente está o espírito do Portinari. Exatamente. O espírito, esse homem que ele quis pintar, né, esse Brasil. Essas cores. Essas cores. A coisa do arroz. O arroz aparece muito no espetáculo. Você fez aquele negócio da barriga que ficou lindo. Que significa vida, né? Tem a questão do arroz do casamento, o arroz... Eu fiz o início, né, que cai do teto. Ele faz uma grávida, mas ela, na verdade, está grávida com uma barriga de arroz. Então, ela abre a perna e escorre arroz, assim. É tudo perde o bonitinho. filho com um pedaço de mim, com a música Pedaço de Mim. Ô, Alex, no início ali você falou que Chico e Portinari não tem muito link. Mas você acha que eles não têm, não? Não foram dois caras, artistas, assim, que pensaram o Brasil, que não ficavam satisfeitos com as injustiças sociais? Nesse ponto, com certeza. Mas, por exemplo, o Portinari não foi um artista que pintou a paixão, que pintou a mulher como tem esse lado do Chico. É político, né? Mas ele... Na verdade, o João Cândido Portinari, que me deu todo o aval, assim, super deu aula para os bailarinos, falou sobre o Guerra e Paz, falou sobre o filho tudo que do aconteceu. Portinari. É o filho, né, que ainda toma Você conta. tem uma história com o Guerra e Paz super interessante, né? Tenho. Qual é? Conta. É linda essa história. Na verdade, foi em 2010 que eu fui convidado para dançar com a Ana Botafogo. Nunca nem soube que eu poderia dançar. Eu sou um bailarino de dança contemporânea e ela, né, uma diva da dança clássica. A gente teve a oportunidade de dividir o palco, eu representando o Portinari e ela a Pietà. Que lindo! Com uma coreografia do David Parsons. Então, foi na inauguração, o João Cândido trouxe as telas do Guerra e Paz para serem restauradas. Para serem restauradas, eu me lembro disso. E a gente, na inauguração, a gente dançou esse Pas de Deux.
E eu vou foi... ver isso, deve ter na internet. E aí eu vou você dar uma olhou o olhada. fundo E aí, Olha quando só. eu olhei aquelas telas, as duas, de 13 metros, eu falei, eu preciso fazer um Preciso trabalho fazer com alguma isso. coisa. Isso foi em 2010 e esse trabalho... 2014, Saudade Tá aí. você acabou em 2014. Demora, né? Diz uma coisa, pra daí o maturar, serviço que as pessoas querem ir. Então, Saudade de Mim fica 2 semanas no Teatro XP Investimentos, de quinta a Que é o sábado. antigo Teatro do que Jockey, tá lá dentro do reformado. Jockey Clube. É lindíssimo. bom porque você vai de Lindíssimo carro, dá para teatro, estacionar. assim, muito Rio de bacana. Eu acho Janeiro. também. Ele está com uma nova plateia, né? Que Lindo. fica assim. Então, de quinta a sábado, às 20 horas. E... Mentira. Não. De quinta a sábado, às 21 horas e domingo, às 20 horas. Isso. Viaja? Todos convidados. Vai viajar São Paulo, Bahia? A gente dança, a gente Já tem, apresentou a companhia tem um patrocínio da Petrobras, então a gente consegue dançar todo o repertório. Então, esse espetáculo só é aqui no Rio de Janeiro. Maravilha. Depois tem vários outros. E depois é lindo, porque vocês dançam num tapete branco, fica muito bonito aquilo, fica muito bom. Prazer em tê-lo aqui, Alex. E obrigado pela Adorei visita, Aí eu amei. amei aquilo, eu amei. Olha só, gente, a gente está terminando o programa, eu vou pedir... A gente vai ficar mais 15 minutos? A gente tem o Facebook, você já sabe. Corre lá pra internet. Vamos pedir pro Marcos, vamos lá, Marcos. Você vai fazer aquilo para mim? Sim. Vou fazer. Então tá bom. Eu faço tudo que você manda. Aham, sei, posso Quase imaginar tudo. isso. Então tá. Por favor, vai ser Bolero Impossível para a gente terminar o programa, mas a gente volta amanhã às 5 e vocês fiquem mais 5 minutinhos com a gente. Paredes frias, solidão do apartamento. O telefone toca e alguém põe-se a falar. O impossível do outro lado da linha. A impossível voz do amor, sem cor, sem ar, sem rima. Tantas palavras já usadas e abusadas em milhares de canções. Prosa sem fim, eu assino o telefone. Tantos porquês, tanta tristeza, tanta fome. E esse amor que não ousa dizer o nome. E esse amor que insiste em não dizer quem é. Oh, coração, por que é que tu não paras? Como na súplica valsa, antiga e rara. No telefone a voz me desafia. Faz frio aqui e a noite está vazia. Em solidão desligo o aparelho e deixo a lágrima rolar. Tanto clichê, tanta palavra, tanto verso, tanta poesia pra fazer o amor rimar. Maravilhoso. Obrigado. Bolero Impossível. É muito séria. Vem, volta pra cá. Você sabe que ontem nós tivemos aqui a Marisa, que é uma fadista. Sim, conheço. Não é? E aí, eu acho que eu nessa vibe, quando eu ouvi o teu disco hoje, eu disse, esse bolero tá muito bom para mim. Tem 3 boleros no disco, boleros mesmo, né? Esse, que é de minha autoria, música e letra, tem o bolero com a parceria com Marcelo Caldi. Isso que você falou, E tem um bolero que é da Nina Virth com letra minha também. Boleros, né? Boleros. Bolero, literalmente. Literalmente boleros. O do Marcelo Caldi ainda é mais estilizado, mas esses dois são boleros com receita mesmo do bolero, né? E que é um gênero... Bolero sem vergonha, Bolero porque sem você vergonha. não pode ter É um vergonha de gênero ser bolero. é um gênero que nem é brasileiro, né? Mas que acabou ficando mais conhecido assim como Allan Kardec, né? Coisas do nosso país. Coisas né? do Brasil. O Brasil tem essa coisa, né? De assimilar, de absorver coisas e transformar em quase que numa coisa da identidade mesmo brasileira. Eu não tá conheço falando nenhum do- cantor que não adore bolero, não conheço nenhum. Não, do Todos. Marcelo Caldi, assim, como tá girando esse nome,
A gente vai fazer a companhia em agosto, junto com a Orquestra Petrobras, com Libertango. Libertango? Uma noite só de tango. Libertango é maravilhoso. Só de Piazzolla, e ele vai fazer arranjos, a gente vai dançar. Nossa. Aí todo mundo está falando, esse nome está... Você não conhece? Não conheço pessoalmente. Vai conhecer. Mas conheço de nome. O Libertango. E ele Libertango é um grupo familiar, né? Exatamente. É o Marcelo, Alexandre Caldi e a Estela, que é argentina e veio morar no Brasil há muitos anos. Os filhos todos são brasileiros, mas guardam muita coisa da cultura do tango, né? E fizeram esse grupo, que é maravilhoso. Já participei de show com ele. Ele é maravilhoso, você vai adorar trabalhar com ele. Assim, é um talento impressionante. E tem aquela coisa do músico que fica tocando, sem parar, né? E prestando atenção. Mas eu vou na clínica financeira. Amanhã vai no Kardec. A agenda está cheia. E eu espero que vocês apareçam no meu show também, né? Pelo amor de Deus. Dia 13 de junho no Manus. Estamos no Facebook, né? Estamos no Facebook. Ao vivo. Ao vivo. 13 de junho no Manus e 11 de julho no Rival. Isso. Olha aí, vamos ver o que vocês em casa acharam do programa. Viviane Bonilha Carrato. Sem censura, o melhor programa da TV brasileira, a Vera brilha. A gente gosta disso, gente. Elogio. Aí, agora é para o Marcos. Tem elogio também. Maria Luísa Brito, Marcos Sarmento, Sacramento, Maria Luísa. Tem, além de uma voz bonita, muita simpatia. Obrigado. É verdade. Lúcia Regina Camargo, programa Sem Censura, Cultura, Aprendizado, Amo, beijo para todos. Beijo, Lúcia. TT, direto de Londres, Chico Buarque, é puramente cultura, parabéns pelo trabalho e pela escolha. Parabéns. Internacional, internacional, humilhou. Esse prêmio, humilhou, né, que ele recebeu agora. Pois é. Acabou de receber o Camões, o Bruno está todo... Eu recebi uma mensagem de um jornalista português que está viralizando na internet, não sei se você já recebeu, que é incrível, assim. O jornalista português fala de Chico Buarque de uma forma como eu nunca vi Chico Buarque, que ele vai falando do Chico desde... A primeira música que eu ouvi do Chico foi com meu pai, eu tinha 5 anos, foi o último refrão da banda, e aquilo me ensinou não sei o quê. Depois eu assisti Mulheres de Atenas, e aquilo me ensinou que as mulheres me ensinou a ser feminista. Depois, nossa, é incrível. Eu aprendi, meu contato foi na escola, né? Chico Buarque era interpretação de texto de todas as músicas. Então ele foi me formando. Bom, não dão educação financeira, mas dão Chico Buarque, até que tá bom. Cultura. Tá bom. Para quem quer investir, qual que é a sua dica? Quem nunca investiu na vida assim como eu? Eu já sei. Já sabe? O que é, então? Tesouro direto. Tesouro direto. Tesouro direto? Explica. Eu nem sei o que é. Então, entendi tesoura. Tesouro. Miriam, ajuda a gente, que a gente quer ganhar dinheiro. Quando você tem dinheiro e você diz, eu sou conservador, eu não quero entrar no risco. Então, você empresta seu dinheiro. Você pode emprestar para o banco, que é o que você faz normalmente, emprestar para o governo ou emprestar para empresas. Quando você empresta para o governo, você está comprando título público, você está no Tesouro Direto. Então, o Tesouro Direto é investir emprestando dinheiro para o governo. O que o governo fez com isso? Ele disse assim, olha, eu quero que você aprenda a investir, que é você entender que você vai ter uma modalidade que é para liquidez diária, que é para o dinheiro do seu dia a dia. Uma segunda modalidade é o pré-fixado, que é para os seus sonhos de médio prazo. E tem uma terceira modalidade, que é inflação mais juros, ou seja, para o dinheiro lá para a sua aposentadoria ou para daqui a uns 10 anos, que aí você precisa se preservar da inflação. Seu dinheiro tem que comprar mais coisas do que você compraria hoje. Então, o Tesouro Direto ele é meio que educativo, né? Ele veio para te dizer, olha, não é só chegar e botar seu dinheiro no banco. Você pode escolher, só que a sua escolha vai depender do prazo. Então, por exemplo, poupança. Poupança é por curto prazo. Então, por isso é que se fala, poupança não é investimento, porque a poupança não te dá um ganho acima da inflação, não faz o seu dinheiro crescer. Aí, quando você me pergunta, Miriam, eu começo a investir, eu digo, vamos ver seus sonhos, quais são seus sonhos, porque se for por curto prazo, aí vou te dar as alternativas, né? Pode ser Tesouro Selic, pode ser um CDB no banco, pode ser a própria poupança.
né? Pode ser um fundo de renda fixa. Pode ser assim, Miriam, eu quero lá no futuro, eu não quero depender de ninguém. Eu não quero, porque tem muita gente, vou depender do meu filho. Eu falei, não, meu Deus, não quero depender de ninguém, quero minha independência financeira. Eu vou dizer, vai para o Tesouro Selic, vai para o Tesouro IPCA, que é inflação mais juros. Então, não é tão difícil, né? É diferente, Sabe né? qual é o problema? É que eu acho que quando você fala, me dá a sensação que você se diverte, que você tira um certo... Como ele tira cantando, tá? É como eu posso tirar numa entrevista. Eu tenho prazer. Se falar em dinheiro, eu começo a suar frio. Eu tenho medo, entendeu? Eu tenho insegurança, eu fico com medo, literalmente, é como se... Agora, isso vem acontecendo muito pela própria história da gente, que a gente nunca fez. Mas, por exemplo, ele que é jovem, quem é mais jovem está curtindo horrores. Se eu eles sentar, não têm medo, né? Não, eles não têm. Você tem Eles medo? querem aprender. Ele quer saber. Ele quer saber. E quer ser eu tenho medo de não ter no futuro. É por isso que eu quero investir em alguma coisa. Ele quer ser protagonista da história dele. Então, isso Ô, Miriam, tem uma só. coisa assim, pai gastador, mãe gastador, filha gastador também? Não necessariamente, mas o que se faz em casa passa de verdade. Então, é o contrário, né? Quer dizer, se a família é organizada, os filhos tendem a ser organizados. Agora, quando você tem quando você tem pai e mãe muito gastador, às vezes você deixa de ser, porque você ficou tão desesperado, ou seja, você passou uma vida sofrendo tanto com desespero dentro de casa, que você acaba sendo uma pessoa mais controlada. Meus pais eram, né? Super controladérrimos, e eu sou super gastador. Porque também é uma espécie de reação, não é? É uma reação, porque às vezes aquilo fazia mal para ele, pesava. E aí quando você foi ganhar o seu dinheiro, você quis gastar. Em relação à organização financeira, as pessoas têm temperamentos. Existe o temperamento equilibrado, o temperamento racional. Existe isso ou não? Existe ignorância e conhecimento? Não é ignorância, não. É realmente o funcionamento da cabeça da gente. Quando você entende como funciona a cabeça, é tudo mais fácil. Porque a gente tende a tomar as decisões pelo que a gente sabe, pela emoção, pelo que a gente ouve falar, por tudo isso. E, na verdade, a gente tem que parar para perguntar. A gente tem que parar para ler, para perguntar, isso é bom, não é? Eu faço, não faço. E a gente toma as decisões sem estudar, porque a gente não aprendeu, não sabe nem a quem procurar, não é verdade? Você não sabe nem o que eu vou fazer. Então, na verdade, quando você me pergunta, o comportamento é esse. Eu tenho que aprender a usar mais a razão. Eu tenho que aprender mais a pensar antes de tomar, porque a decisão tem consequência. Entendeu? Você falou, eu parcelei por 12 meses. Então, durante 12 meses, você vai ficar meio presa. Mas é só R$ 198 por mês. Mas aí é 198. Eu vou te falar o valor da minha parcela. Sim, mas aí o problema não é uma parcela. Então, quando a gente olha para a população, 198, 310, 130, R$30, as pessoas fazem compram tudo parcelado. Não, eu não compro nada parcelado. Nem eu. Nunca nada. Eu pago tudo com o dinheiro que eu tenho, ou então não compro. Mas dessa vez eu estou comprando para uma outra pessoa. Então, a pessoa preferiu parcelar em 12 vezes. E eu aceitei isso. Eu não achei ruim. Eu acho que o cartão de crédito é um negócio assim... O que é o perigo... A única coisa boa são as milhas. É a contabilidade mental. O que é contabilidade mental? Gastei R$30 aqui, 15 ali, 33, 23, 46. Você diz, tudo foi pouquinho. Mas na hora que você soma, é muito, e a sua cabeça não guarda. Não, é tipo o Uber, que a gente vai pegando nos fins de semana, vai ali, não sei o que, R$5, R$10. No final do mês você vê lá R$600 de Uber. Isso, exatamente. Isso a gente chama de contabilidade mental, e a gente não consegue guardar. Então, você é obrigado a escrever. Então, o segredo de quem lida com as finanças é quem escreve, porque você... Anotar tudo. Anotar, porque aí você obriga a racionalizar, não tomar decisão sem Mas, olha só, a gente tem que anotar tudo. Ou, por exemplo, eu tenho despesas fixas todo mês. Essas eu conheço. Então, por exemplo, eu sei. Essa daqui já chegou. Plano de saúde. Já paguei. Já não sei. Uma coisa que eu aprendi genial. Que é assim, chegou o boleto. Data de pagamento, 10 de maio. Chegou no dia 2, eu pago no dia 2. Eu não pago no... Eu não
Eu não agendo o pagamento. Débito eu pago automático. no que chegou. Porque acontecia frequentemente de eu agendar, achar que estava pago, e aí quando chegava na hora do agendamento não tinha dinheiro na conta e eu ficava devendo. Aconteceu várias vezes. Hoje está tudo muito mais fácil, porque hoje você tem o DDA. O que é o DDA? O DDA é você entra no seu aplicativo, na sua internet e autoriza o DDA eletrônico. O que é o DDA? Toda vez que alguém emitir um boleto bancário com seu CPF, ele já aparece na sua conta. Você não precisa ter o papel na mão. Tá. Então, ele já apareceu ali. É só você autorizar o pagamento. Ah, tá. Entendi. Entendeu? Não, Então, e tem, isso é o uma aplicativo vantagem. do banco tem uma coisa muito... Eu descobri no meu agora, recentemente, até uma colega aqui da TV que falou... Ele tem todas as análises dos gastos, assim, tem, você gastou não sei o quê, aí tem a porcentagem. Tipo, esse mês você não pode gastar mais que isso, senão você vai se ferrar. É muito interessante. O meu banco é o Itaú... Por exemplo, você gastou tanto em águas minerais. Não pode mais comprar água mineral de jeito nenhum. O banco faz isso? Do próprio banco, o aplicativo. Você tem lá, tem tudo, assim, tem os gráficos, você vai vendo o que você pode gastar, o que você já gastou. A Miriam não está com a cara incrédula. Ela não está convencida. Não, é porque os aplicativos eles estão evoluindo. E a ideia é que ele comece a olhar os seus hábitos. E ele normalmente faz perguntas. Ele está unindo a educação financeira com o... Com bisbilhotice. Não, com a sua conta. E aí ele deve saber, quer dizer, o que ele quer fazer, ou como são os gastos dele. Então, quando você extrapola em algum gasto, ele... sinaliza para você que você está extrapolando. Então, Tipo, restaurante. Nossa, você gastou tanto com restaurante esse mês, cara. Segura essa onda, vai comer em casa. E aí funciona, porque quando você olha o montante... Assim, a gente é tudo igual, né? Você olha o montante e você fala assim, caramba, não posso gastar mais. Aí você segura, você passa a fazer um exercício de não ir. Você viu como é que é a mente da gente? Ela esquece de fazer conta, ela vai deixando e esquece de fazer conta. Não, mas eu dou um cheque num dia, eu abro o aplicativo do banco e digo... Tive que dar outro dia, extraordinário. Tive que dar cheque outro dia, você acredita? Acho que era para o médico, uma coisa assim. Aí eu disse, gente, que cheque é esse de R$600 aqui? Eu não dei cheque nenhum. 2 dias antes. Eu esqueci. E me senti assim, de roubaram meu dinheiro aqui, ó. E deve ter sido um cheque falsificado. Tava lá, cheque. Gente, vamos terminar o programa? Vamos. Mais algum recado? Fizemos tudo? O livro. O livro fala, livro de bastidores, né? Que a gente lançou também. Legal. Contando um pouco da história desse super filme aí, né? Essa super produção. Tem crônicas que eu escrevi ao longo do processo de filmagem. Que é um pouco baseado no livro que você tinha feito sobre mesmo o nosso sobre o livro de lar. bastidores do nosso lar. Não tem mais DVD, acho que a gente inconscientemente faz o livro para ter alguma coisa para dar de presente, né? E o Marcel Sotomayor revisitou o tema também. Enfim, foi bacana, é um bom complemento, assim, do que a pessoa viu no cinema e curtiu e se emocionou. Maravilha, obrigada. Esse é seu. Esse é meu. Valeu. Lê antes ou depois do filme? Pode ler, quando quiser. Não tem spoiler. Alerta spoiler. Não tem spoiler. Obrigada, Alex, foi maravilha. Obrigado, Marcos. Linda querida. Obrigado, Wagner. Até segunda-feira. O que eu estou inventando?